Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Luciano Dias e bem-vindos ao canal História com Luciano. Na aula de hoje nós vamos trabalhar o conceito de urbanização. Nas aulas passadas nós falamos sobre o processo de urbanização na cidade do Rio de Janeiro e também de São Paulo. E nós falamos um pouquinho acerca das revoltas que ocorreram durante esse período, o processo e a contradição que vai surgir durante o período da Primeira República. Então, para a gente nos aprofundarmos um pouquinho mais nessa ideia, nesse conceito de urbanização, então eu preparei uma aula específica para vocês, explicando um pouquinho acerca do que é a urbanização e o seu verdadeiro conceito. Então, a urbanização é o processo de crescimento da população urbana, ou seja, da população da cidade, em relação à população rural. Então, nós temos um marco comparativo, onde existe a população que vive nas fazendas, na zona rural, e também aquelas pessoas que, de alguma forma, habitam a zona urbana. Então, o processo de urbanização é o processo de migração que ocorre da zona rural para as cidades. Isso acontece quando mais pessoas então passam a viver nas cidades, ligado ao desenvolvimento econômico e à industrialização. Então, o desenvolvimento econômico e a industrialização são fatores extremamente importantes que de alguma forma facilitam e promovem esse crescimento exacerbado da cidade. Então, essa é a definição. Então, nós temos aqui algumas causas para que esse processo de urbanização ocorra. Então, uma dessas causas seria, então, o êxodo rural. O que seria o êxodo rural? Êxodo é uma palavra que significa saída, Saída. Se é rural, então é a saída do campo para a cidade. Uma dessas causas, então, seria a população abandonar os modos de vida rural e passam, então, a viver ou procurar viver da melhor forma nas cidades, porque ali geralmente tem mais ofertas de trabalho, a gente vai ver isso agora. A segunda causa da urbanização, do processo de urbanização, seria a busca por empregos. Então, na zona rural, geralmente não tem tanto trabalho, a questão do mercado de trabalho não atende a população. O trabalho é exclusivamente agrícola. Então, quando você observa o desenvolvimento econômico da industrialização em determinadas regiões, a população rural migra para aquela região onde tem uma facilidade, uma melhor condição de arrumar um trabalho. Isso, por conseguinte, vai proporcionar uma boa condição de vida para essas pessoas. Também nós temos o terceiro fator, que é uma das causas mais importantes da urbanização, que é a expansão das indústrias e do setor de serviços na cidade. Então, a pessoa que vive no campo, ela pensa assim: nossa, ali tem indústria, o pessoal está trabalhando lá, está tendo um salário mensal, eles estão conseguindo comprar uma casa, eles estão conseguindo se sustentar, eles estão conseguindo, de alguma forma, sanar grande parte dos problemas referentes à condição econômica. Então, isso chama a atenção. É claro que a industrialização tem seus problemas, seus defeitos, como, por exemplo, altas cargas horárias de trabalho, salário bem baixo, condições insalubres, nenhum tipo de segurança, equipamentos de segurança coletivo ou individual. Tudo isso, no início da industrialização, foi um dos motivos, dos maiores problemas da história do mundo, Mas, de alguma forma, chamava a atenção da população da zona rural para que eles pudessem, então, migrar para cidades. Quais são as consequências que nós temos, então, desse processo de urbanização rápido? Nós temos o crescimento desordenado das cidades, aquela questão de massas, Quando uma pessoa vai
parece que todo mundo quer e percebe que de alguma forma aquilo seria bom para ela, então ela não quer perder. E com isso a gente vai ter um aumento populacional na determinada região muito grande. E com o crescimento desordenado vai ocorrer também a favelização e a falta da infraestrutura básica, ou seja, não se consegue modernizar a cidade na mesma velocidade que ocorre então o crescimento das cidades, e com isso vai surgir cada vez mais, vai intensificar cada vez mais a desigualdade social. Também nós temos problemas com trânsito, poluição, nós temos ainda desemprego, porque as indústrias não vão conseguir atender todo mundo, né? E a desigualdade social também se intensifica cada vez mais. Nós temos pressão sobre os serviços públicos, como transporte, saúde e educação. Ou seja, para que essa população consiga viver bem, nós precisamos de pensar, né, nos direitos básicos que todo indivíduo tem. Então a cidade ela não consegue ofertar tudo aquilo que o indivíduo precisa. Então os problemas só vão intensificando cada vez mais. Então a expansão urbana, nós temos a cidade cresce para as áreas ao redor, como por exemplo horizontal ou vertical, né? Surgem periferias, bairros novos e condomínios fechados. Nós temos o uso do solo, ele vai mudar, né? Então de alguma forma o lugar que ainda era rural, ele vai de alguma forma a zona urbana vai se estender para a área rural, né? E vai virar loteamento, vai ter uma mudança radical no solo, então ocasionando então a perca do solo fértil para a plantação e tudo mais. Quais são os problemas ambientais que nós temos? Nós temos desmatamento e hipermeabilização do solo, ou seja, o solo deixa de ser fértil. Nós temos uma parte maior de concreto, de casas e tudo mais. Isso vai proporcionar sérios problemas ao meio ambiente. Nós vamos ter enchentes e poluição de rios, ou seja, a poluição de rios se dá por conta do mau comportamento social da população, né? E as enchentes é porque de alguma forma as cidades elas não foram planejadas para de alguma forma atender essa quantidade de pessoas que que as cidades estão recebendo. Isso por conseguinte não vai ter infraestrutura, não vai ter saneamento básico, os rios não vão ter um planejamento adequado para de alguma forma garantir a sua preservação. Então tudo isso vai fazer com que os problemas aumentem cada vez mais. Também nós temos a perda, né, de áreas verdes e biodiversidades. Então aqui nós temos algumas soluções, né, em planejamento urbano. Como que a gente pode melhorar e acabar com esses problemas oriundos então do processo de urbanização? Então nós temos investimento em transporte público e habitação popular. Então o governo, o Estado, né, tem que de alguma forma investir nesse planejamento, no transporte, para melhorar a vida das pessoas. Vamos investir também em saneamento básico. Todo mundo tem que ter saneamento básico, tem que ter infraestrutura, tem que ter hospitais, tem que ter escolas, tem que ter parques, né? Tem que ter tudo aquilo que é necessário para a vida humana. Nós temos que ter então um planejamento sustentável para a gente conseguir reduzir então as desigualdades sociais e também os impactos no meio ambiente. E, por fim, incentiva a ocupação ordenada do solo e uso racional do espaço urbano, ou seja, ter um certo planejamento é extremamente importante para, então, o meio ambiente, a cidade e a população se adequar aí ao nosso projeto. Certinho? Pessoal, se você gostou do vídeo, curta, compartilha, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal História com Luciano. E até a próxima aula. Até mais.